Olá pessoal, hoje eu vim falar para vocês, responder uma pergunta que sempre me fazem. Nossa, como é que é a terapia com criança, Como é que você faz para a criança entender o que é terapia, trabalhar as questões emocionais, as questões que precisam ser trabalhadas, porque a criança vem aqui e ela só quer brincar, Então como é que eu faço para conscientizar que ela tem que ser ativa no processo e ela entender o que é uma terapia, porque às vezes a gente recebe crianças de 4 aninhos, 5 aninhos, 6 aninhos, então a gente precisa trabalhar isso de uma maneira bem consciente para o processo acontecer de verdade. Então eu vou mostrar para vocês como é que eu faço numa primeira sessão quando eu recebo a criança e que materiais que eu uso para trazer essa consciência. Primeiro eu tenho um livrinho aqui que ele explica o que é a terapia, o que é um psicólogo, Então eu apresento aqui a ilha da criança, a ilha dos problemas. E explico que todo mundo tem um problema, todo mundo tem problemas, Os adultos, as crianças. E aí eu mostro que sim, a criança ela pode ser tímida, ela pode ficar nervosa, ela pode, às vezes, ter dificuldade de dividir os brinquedos, às vezes ela pode bater nos amigos, às vezes ela pode ter muitos medos. Então, todo mundo tem algum problema e que é como se a gente fosse uma ilha. E quando o problema aparece na gente, ele aparece pequenininho, mas se a gente não cuida dele, ele vai ficando grandão e atrapalha a nossa ilha a receber sol. Então, eu faço associação com a ilha para ficar de uma maneira mais lúdica. Então, a criança vai construir a sua ilha do problema e eu explico com um livrinho o que é a terapia, que o problemão ele é grande, mas até o psicólogo ajuda o problema a ficar pequenininho até o problema desaparecer, que o psicólogo ele é uma mistura de detetive e professor. Então ele investiga por que a criança tem aqueles comportamentos, por que as crianças têm aquelas emoções e ajuda a criança a entender e a melhorar e a diminuir os probleminhas. Aí depois que a gente faz toda essa explicação para a criança, bem detalhada, a gente faz essa dinâmica aqui, Então a criança ela vai identificando as cartinhas, Então aqui, ó, o que esse menino tá sentindo? Aí ela vai falar raiva, e aí vai colocar aqui na coluna da raiva. Então depois que eu vou pegando cartinha por cartinha e a criança vai montando aqui, vai colocando cada carta correspondente ali é um nome de todas as emoções. E aí eu pergunto, qual dessas emoções que você tem mais dificuldade? E aí, gente, só nesse bate-papo aqui inicial, a própria criança vai trazendo as coisas, Então, essa menina aqui, ó, ela falou pra mim que ela tinha medo de dormir sozinha, que ela brigava com o irmão, que ela não sabia lidar com as emoções dela, que ela sentia ansiedade, muita agitação, que ela não sabia lidar com a vergonha, ela não sabia o que fazer quando sentia vergonha. Então, ela foi falando e a gente foi construindo aqui as bolinhas na ilha, ó, Então, cada bolinha preta aqui é um probleminha. E que a gente quer que esse probleminha suma, Que ele desapareça da ilha. Então, a gente constrói a ilha aqui junto com a criança. E aí, toda vez que a criança voltar, a gente vai pegar a ilha. E aí, o que nós vamos trabalhar hoje da sua ilha? Então, a criança já entende que ela vem aqui para isso. Então, esse é o processo que a gente inicia na terapia infantil.